Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nós vamos comentar agora sobre a Hyperliquid, uma criptoativa aí bastante revolucionária, tá? Pessoal, essa cripto, ela tem a sua própria blockchain, tá? Então, assim, ela foi desenvolvida e otimizada especificamente para ser um banco descentralizado. Diferente aí dos outros bancos descentralizados que nós temos até o momento, por exemplo, os mais famosos aí da plataforma do Ethereum, temos a Aave, temos a MakerDAO, temos a Compound, que são aí baseadas no Ethereum. A Hyperliquid, não, ela tem a sua própria blockchain, focada em ser um banco descentralizado, onde você tem aí a possibilidade de fazer as suas operações em cripto, operando em futuros, ou quem sabe mesmo apenas fazendo swaps, trocas de Ethereum por qualquer outra criptomoeda, ou de Tether para uma outra criptomoeda. Mas o foco principal é dela apresentar uma plataforma intuitiva, fácil de utilizar e que tem ganhado muitos adeptos, tá? Então, seu volume de usuários tem crescido exponencialmente e o volume de negociação também nessa plataforma tem crescido de forma bastante interessante. E o bom dela, tá? Preciso trazer esse background aqui para você, caso você não conheça ainda a Hyperliquid, é que ela não é muito aí atrelada ao próprio Ethereum, mas sim ao Bitcoin. Então, quando o Bitcoin valoriza, ela também tende a se valorizar. Já os outros bancos descentralizados aí baseados no Ethereum, eles geralmente seguem o próprio Ethereum, tá? Então, esse é um dos diferenciais aqui da Hyperliquid. E que, na minha opinião, é uma cripto que merece aí um pouco mais da sua atenção por ela apresentar aí níveis e potenciais de valorização bastante interessante, tá? Então vamos agora passar aqui, vamos analisar brevemente os tokenomics dela, vou mostrar para vocês quando é que a diluição desses tokenomics começa a ser um problema, e depois vamos passar para análise gráfica, ver níveis de suporte e resistência, pontos de compra e possíveis níveis aí onde você pode já começar a pensar a se desfazer desse ativo. Tudo bem? Se é uma informação aí que te agrada, então fica ligado nesse vídeo porque vai valer a pena, tá bom? Pessoal, então tá aqui a Hyperliquid. Tem aqui no CoinGecko, você pode entrar no site e fazer a tua própria leitura, mas é uma Layer 1 otimizada desde o início para ser um banco completamente descentralizado em blockchain. Ponto. Ele foi otimizado para esse fim. É barato, é rápido, tem uma plataforma intuitiva, fácil de utilizar e tem crescido e muito em número de usuário e volume de negociação. Ao ponto que hoje já tem até um índice que mostra a quantidade de baleias, ou seja, de grandes players de smart money que utilizam a Hyperliquid. Por quê? É descentralizado, não tem que enviar documento nenhum, você cria lá o seu cadastro e já pode começar a fazer as suas operações. Então, se você quiser ficar no anonimato, tá aí como se fosse uma corretora, só que descentralizada, tá? Nós temos algumas corretoras centralizadas que também não requerem aí nenhum tipo de documento, inclusive aí na descrição do vídeo tem uma que é o Wix, tá? Mas tem um dono, né? E aqui não, aqui ela é algo descentralizado, tá? Em blockchain, tá? Então, leve isso em consideração. Por isso que ela tem crescido em número de usuários e também de volume de negociação. Seus tokenômicos agora. 1 bilhão é a quantidade limite que pode ser emitido, já foi aí quase tudo emitido. E o único ponto negativo aqui dos tokenomics dela é que apenas um terço aí que está em circulação no momento. Ainda existem aí 2 terços para entrar em circulação. Quando é que esses tokens entrarão em circulação? Aqui, a partir do dia 27 de dezembro. De dezembro em diante, aí do dia 27 de novembro para frente, ela entra aqui nesse rampante aqui, onde a diluição aí começa a afetar
o preço do ativo, a valorização do preço do ativo. Mas daqui até lá, ela continua aqui neutra, no mesmo nível de diluição que teve desde o início até o momento, continua o mesmo até dezembro. Tá? Então, se você visa aí um ganho de multiplicação nesse ativo até o final do bull market, ela vem aí a se encaixar muito bem, porque já para o final do ano, no máximo início do ano que vem, nós já estaremos aí caminhando para o fim desse bull market, tá? Então, em termos de diluição para a continuação desse bull market, não seria então aí um problema para a Hyper Liquid. Agora, o mais impressionante é o que eu vou mostrar para vocês na análise gráfica. Então, fica ligado aqui. Aqui está o gráfico da Hyperliquid no tempo diário. E o que você pode notar? De cara, você consegue ver que ela foi lançada aqui, tá? Mais ou menos em dezembro do ano passado, aqui na KuCoin, a um valor aí de 9,80, 10 dólares. E em questão aí de 2 semanas, ela valorizou aí para 35 dólares. Você vê aí 3 vezes, né, mais de 3 vezes aí a valorização do seu capital em apenas 2 semanas. Então você vê o potencial de adesão que ela tem por causa desses princípios que ela apresenta e o pessoal experimentou, gostou e a adesão começou a se disseminar. E depois disso é natural que venha a correção, né? Porque sempre quando é lançado um novo token, tem aquela hype inicial. É sempre bom você aguardar aí alguns meses até que essa hype passe, a correção aconteça e ela encontre o seu fundo. E foi exatamente isso que ela fez. Ela encontrou o seu fundo aqui nos 9,50, ali no início de abril, quando o Bitcoin também veio buscar ali a casa dos 74 mil dólares. Tudo bem? E o mais interessante é isso aqui, olha pessoal. O que aconteceu? O Bitcoin lá dos 74 mil, ele também não começou a subir sem parar até os 112. E olha aqui a Hyperliquid. Também disparou a subir sem parar até voltar acima desse topo aqui, ó. Foi os 35, ela chegou agora aqui nos 37. Então você vê um poder de recuperação muito interessante que ele tem. Por quê? Por causa da adesão, por causa do volume de negociação que tem aumentado. E para você operar nesta plataforma descentralizada, você tem que ter o token Hyperliquid para ser usado como taxas. Tá? Então, por isso que ela tem esse potencial de valorização, porque ela está mais atrelada ao próprio Bitcoin. Bitcoin valoriza, ela também valoriza um pouco diferente dos outros bancos descentralizados baseados no Ethereum, que eles seguem muito mais o passo do próprio Ethereum. Tá? Na Solana também existem seus tokens, suas cripto de bancos descentralizados, como a Jupiter, e que também acompanham a Solana. Se a Solana for bem, o Jupiter vai bem. O Aave, Compound, MakerDAO, o Ethereum indo bem, esses bancos descentralizados baseados no Ethereum também vão bem. Aqui, no caso, é o próprio Bitcoin. O Bitcoin indo bem, a Hyperliquid também vai bem. E esses criptos de bancos descentralizados, geralmente nessa fase final de bull market, eles tendem a se valorizar e valorizar bem. Por quê? Porque as pessoas vão levantando seu lucro, realizando seus lucros seus investimentos em cripto, migram para dentro desses bancos descentralizados para buscarem outras oportunidades, então, de investimentos, aproveitando o que falta do bull market, ou seja, buscando oportunidades para aumentar ainda mais as suas margens de lucro. E é onde que essas plataformas de bancos descentralizados venham aí, então, a ter a sua valorização mais interessante. E isso foi o que aconteceu no bull market passado, tá? Usando como princípio o que aconteceu lá no passado, nós não tínhamos esse tipo de plataforma independente, blockchain independente para bancos descentralizados. A Solana também não tinha ainda lá atrás seus bancos descentralizados como a Jupiter. Mas aqui nem a Sui também não tinha os seus bancos, a Sui nem existia. Né? E a Sui também tem os seus bancos descentralizados, que no caso é a Cetos, que infelizmente recentemente foi hackeado. Temos vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para você poder assistir, né, o que eu comento sobre a Cetos. Mas
a Hyperliquid sendo lastreada aqui, não lastreada, mas ela acompanha o próprio Bitcoin. Então imagina, pessoal realizando lucro, migrando cada vez mais capital para dentro da Hyperliquid, impulsionando o volume da Hyperliquid, tendo que comprar token da Hyperliquid para usar como taxas para apostarem em novas possibilidades de altas em outros tokens, ela tende então a crescer e crescer bastante. Então merece aí um pouco da sua atenção por esses indicadores aí que ela tem de potencial de valorização agora nessa reta final. Então aqui nós temos já o nosso perfil de volume estabelecido, ela encontrou o seu fundo aqui em 9,45, recuperou o ponto de controle, entendeu? Rompeu aqui essa primeira resistência, que era esse ponto do pico do Everest aqui bastante alto. Ela conseguiu romper sem problema, puxada aí pela valorização do Bitcoin. Veio para o ponto de controle, também rompeu esse outro pico aqui sem muita resistência, continuou seguindo o Bitcoin. Chegou aqui na sua zona de resistência majoritária, rompeu esse outro pico aqui e não quis saber de parar. Continuou subindo até os 37. Ela só parou de subir por quê? Porque o Bitcoin também parou de subir. O Bitcoin está fazendo um pullback agora, saiu lá do 112, está agora no 107, 108, e ela também deu aqui a sua parada. Né? Então, com a animação e o bull market caminhando, o Bitcoin subindo, 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 ela tem grandes potenciais de subir. É uma cripto nova, eu sei, ainda não enfrentou aí um bull market e nem um bear market. Né? Então, e geralmente essas cripto que estão sendo hypadas com valor, usabilidade, adesão, elas geralmente têm um potencial de valorização muito explosivo, tá? E por ela não ter níveis de resistência acima, porque ela nunca foi negociada acima aqui dos 37, ela pode começar a subir, subir muito. Então eu vou passar para vocês aqui três níveis que geralmente são os níveis mais prováveis que ela possa vir buscar e que vale a pena então você aí anotar. Se eu pego aqui uma retração de Fibonacci desse topo aqui até esse fundo aqui, quero buscar então a retração de 1,618, de 2 e de 3,618. Então, olha só, nós temos esses três níveis aqui. Então, onde que ela pode chegar? Ela pode chegar ao 63 ou 96 e 130. Então, assim, na projeção mais conservadora, 63. Na moderada, 96. E assim, na mais bullish possível, lá no 130. Ainda podendo ir mais alto do que 130, tá? Não está fora de cogitação disso. Tudo vai depender da quantidade de volume de dinheiro que ainda vai entrar no bull market, no término dele, daqui até o término dele, e o percentual disso que vai ser migrado para dentro do Hyperliquid, que na minha opinião vai ser sim um volume bastante considerável, porque ela tem taxas muito pequenas. Além de ter aí, você se manter anônimo, você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, enviar nenhum tipo de documento. Por isso que as baleias, grandes players aí, que querem se manter no anonimato aí, tem migrado para dentro da Hyperliquid, por ser rápida, segura e não precisar de nenhum tipo aí de identificação. O que, nesse sentido, é muito positivo, tá? Então, entre os 63 e os 130, é plausível que ela alcance qualquer um desses valores aqui, podendo ir buscar até valores mais altos, tá? Então, quero deixar isso muito claro aqui para vocês, porque é um token que eu vejo eu vejo com muito bons olhos. Sou investidor da Hyper, tá? Consegui comprar esse fundo aqui, juntamente até com o Bitcoin, fiz aporte no Bitcoin lá no 74, comprei a Hyper aqui nos 9,50, e é algo que você alcança seguindo aqui esse canal. Caso você não segue ainda, não é inscrito, não acompanha, faça esse favor para você mesmo, tá? Porque são dicas, são análises direto ao ponto, sem emoção, sem hype, para que você possa aprender, obter o conhecimento e quem sabe então aí ter um melhor ponto de decisão, com mais informação, algo mais centralizado, sem ser tendencioso nem para um lado, nem para o outro, porque é isso que você encontra aqui nesse canal, tá? É isso, sinceridade. Então você vai ouvir da minha boca o que eu faço com o meu dinheiro de forma nua e crua, sincero, direto ao ponto. Se servir para você, ok. Se não servir, tá tudo certo também.
Nós não vamos discutir por isso. Como você acompanha aqui, você tem análise sobre cripto, análise sobre bolsa de valor brasileira, análise sobre as bolsas de valores americanas, análise sobre ações tanto brasileira quanto americana, panorama do mercado, expectativa, dica, lives às sextas-feiras, tudo isso conhecimento mastigado para você poder absorver. E dessa forma você conseguir então tomar melhores decisões que sejam mais lucrativas para você. Que geralmente eu posto aqui no canal quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, o que as minhas projeções, até onde que isso pode chegar, tá? E, enfim, e tudo isso vai te ajudar na tua caminhada, tá? Vai te ajudar na tua caminhada. Por isso que vale a pena muito para você ser inscrito desse canal. Então nós temos aí níveis para cima. E temos aqui agora níveis que eu vou mostrar para vocês que são suportes para baixo. Caso o Bitcoin continue aí descendo, buscando níveis de suporte mais baixo, ele precisa primeiro perder os 107, coisa que ele ainda não fez. Se o Bitcoin perder os 107, tá? Aí é bem provável que a Hyperliquid venha buscar essa linha vermelha aqui, que é os 27. Tá? Por quê? Ela saiu aqui dos 37, está aqui nos 34. O Bitcoin saiu dos 112 e foi para os 107. Então ela teve esse pullbackzinho aqui. Se o Bitcoin descer um nível de suporte, vir buscar o suporte lá dos 102, ela provavelmente venha buscar aqui os 27. Se o Bitcoin continuar descendo, os 92, primeiro lá os 97, depois os 92, se ele descer mais um nível de suporte, ela também vai descer mais um nível de suporte, vindo buscar aqui o ponto de controle na casa dos 20. Tá? Então ela segue o Bitcoin. Então, se o Bitcoin se manter, ela também provavelmente vai se manter aqui nesse nível e continuar aí na sua trajetória de alta. Então entenda, por ser um token novo, não ter resistência acima aqui dos 37, porque não há. Ela não foi negociada ainda acima dos 37, então não tem resistência acima dos 37. Então, o Bitcoin rompendo 112 e continuar subindo, ela vai continuar subindo, tá? Ela vai continuar subindo e vai chegar aqui nos 60 de forma até rápida, por não ter resistência nenhuma na parte superior, tá? Então tenha isso em mente. E ela fez toda essa recuperação aqui, ó, dos 9 aos quase 40, ou seja, ela fez quase 4 vezes aí, num curtíssimo período de prazo, dentro de um mês. Mesma coisa o Bitcoin, saiu dos 74 para os 112, aí dentro de um pouco mais de um mês. E ela seguindo aqui o Bitcoin. Então você tem aí níveis de suporte que vale a pena você anotar para caso ela venha buscar, você saber que ela provavelmente o preço venha segurar aqui ou aqui. Níveis aqui mais para baixo existem? Existem, mas eu acho que eles não são relevantes no momento, porque enquanto o Bitcoin não perdeu os 92, não vale a pena nós comentarmos aqui. Nós falaremos caso nós cruzarmos essa ponte. Até lá, ainda tem muita coisa para acontecer. A expectativa é que o Bitcoin continue subindo, e a expectativa é que a Hyperliquid também continue subindo, tá? É pelo menos essa projeção que eu consigo identificar aqui e transmitir essa mensagem para vocês. Sou investidor da Hyper, espero ela pelo menos fazer aí pelo menos 10 vezes, tá? Comprei aqui nesse fundo e chegando lá nos 90, eu já estou começando a me desfazer das minhas posições. Se ela subir mais, ok, mas a partir dos 90 eu já começo a me desfazer das minhas posições. Então, dê uma atenção especial para esse tipo de ativo aqui, porque esses ativos de bancos descentralizados, nessa fase final, como eu falei, tendem a se valorizar e se valorizar bem. Então, era tudo que eu tinha para esse vídeo. Bastante explicativo, muito interessante, vale a pena vocês analisarem este token aqui, porque tem sim uma boa prospecção por ser aí mais elas acompanham mais o próprio Bitcoin do que uma outra altcoin qualquer, o que é muito bom, tá? E geralmente as baleias de Hyperliquid são geralmente as próprias baleias de Bitcoin. Por isso que ela tem essa correlação aí muito próxima entre a valorização do Bitcoin e a valorização desse token. Então dá essa conferida aí, faça o seu dever de casa, o seu papel de casa, estude a respeito. E se essa informação aqui te ajudar de qualquer forma, não deixe aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque com certeza
será de grande valia aí na sua caminhada. Era tudo, obrigado pelo seu tempo, nos vemos então no próximo vídeo. Até!